Cumprimentamos a todos nesta manhã na paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez numa live de ensino bíblico nesta manhã de domingo, que nós estudamos a palavra do Senhor. Nós estamos na lição de número 7, que vai falar sobre o tema Os Pensamentos, a Arena de Batalha na Vida Cristã. Fica até o final, se você puder, para assimilar conosco este conteúdo, que a gente possa aprender mais a palavra do Senhor. Tá bom? Vamos fazer uma oração para nós darmos início amanhã deste dia. Pai, nós te louvamos, ó Deus, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, misericordioso. Nos ensina, nos instrua, Pai, na tua palavra, a saber, meu Deus Todo-Poderoso, os nossos pensamentos. Aquilo que nós pensamos também é muito importante para nós tomarmos as decisões nesta vida, Senhor. Fala com cada um que está ouvindo, está vendo, meu Deus Todo-Poderoso, este conteúdo. E dirige, meu Deus, cada uma dessas pessoas, nas nossas vidas, enfim, papai, na presença do Senhor, nos caminhos santos do Senhor, na tua verdade, tudo para o louvor da tua glória, que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto áureo da lição está em Filipenses, capítulo de número 4, do versículo de número 8, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Essas palavras foram Paulo, que escreve a igreja aos Filipenses, e vem trazer uma verdade para nós. A verdade aplicada ou a verdade prática da lição diz assim: o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Muito bem, assim como o próprio apóstolo Paulo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós vamos ler aqui a leitura em classe, mas aí para nós darmos início, logo após a leitura em classe, a esposa estará louvando ao Senhor. A leitura bíblica em classe está registrada em Filipenses, capítulo de número 4, os versículos 8 e versículo 9, se você quiser acompanhar na tua Bíblia aí. E 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 3 ao versículo 5. Diz assim, 1 Filipenses 4, 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Agora nós vamos lá para falta o versículo 9, desculpa. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Agora sim, 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículos 3 ao versículo 5, que diz: Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então vamos louvar ao Senhor agora, nos estará louvando o hino da harpa neste momento. Hino 20. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estais tentado em excitação, olhai para o Cordeiro de Deus.
Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estais cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar-se divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Amém. Graças a Deus, né? Temos que olhar para o Cordeiro de Deus, que é o nosso Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus por isso, né? Nós estamos agora na introdução da lição de número 7, né? Que está falando sobre os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. E nós vamos dar início aqui com a introdução. Diz assim: na lição 5, fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que junto com o espírito e inseparável dele, ela compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos, sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Nesta lição, estudaremos a respeito dos pensamentos. Muito bem, então, já que nós estamos falando de pensamento, nós vamos falar também sobre alma, ou continuação daquilo que nós já tivemos nas lições anteriores. Caso você queira ver novamente essas lições, em cada domingo nós postamos, as lições anteriores. Se você quiser, você pode ver nas gravações anteriores ou no Facebook, durante um certo período, e também nós republicamos no canal do YouTube, que é o canal Entendimento da Bíblia, tá bom? Você também é bem-vindo, se você quiser se inscrever no canal lá. Você vai ver outros conteúdos de vídeos, de ensino bíblico, de culto que nós temos aqui em casa, às quartas-feiras, tá bom? Muito bem. Tópico 1, vou pedir para minha esposa dar um início aqui, que vai falar sobre uma visão introdutória, a respeito do pensamento, tá bom? A experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e em seu relacionamento interpessoal com o Criador. Gênesis 1:26. Para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou,
o que não devia e foi enganado. Adão não pensou o que devia e pecou. Amém. Então, como nós já também falamos um pouco, irmãos, não sei se alguns irmãos assistiram, mas nós falamos nas lições anteriores, que o ser humano ele foi feito, formado, criado diferente dos demais seres, né? O ser humano ele é criado e formado, enquanto os outros seres são apenas criados. Resumindo, porque o ser humano ele tem corpo, alma e espírito, que nós entendemos que é uma natureza tricotômica. Há alguns defensores, como nós também já falamos, da teoria dicotômica, mas independente da teoria que você acredita, nós sabemos que o ser humano ele é formado de corpo, alma, espírito, ou corpo e espírito, independente, ele tem a parte material, que é o corpo, e a parte imaterial. E esse estudo vem trazer acerca dessa parte imaterial, que é a mente. Também, mais especificamente, está sendo falado sobre os pensamentos. E aqui nós estamos falando sobre Adão e Eva. Que Adão e Eva, eles tinham os seus pensamentos. Eles pensavam naquilo que é bom ou naquilo que é ruim. Antes do pecado, claro que a mente ou as mentes, tanto de Adão quanto Eva, eles pensavam aquilo que era correto, era lícito aos olhos de Deus. Porém, eles por serem enganados pela serpente lá no jardim, que nós entendemos que a serpente é Satanás, e você vai ver esse registro lá no livro do Apocalipse, a antiga serpente, que o diabo, né, a serpente, enganou eles, mentindo, falando que eles poderiam se alimentar, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí os seus pensamentos voltaram para um ser mentiroso, né, a acreditar naquilo que é um ser mentiroso. E isso que nós temos que tomar muito cuidado. É interessante que nós também falamos sobre discernimento. Nós temos que ter o discernimento para nós tomarmos as nossas decisões na nossa vida. Já falando um pouco, adiantando um pouco do conteúdo. Então, Adão tinha um discernimento daquilo que eles podiam fazer, porque o Deus Criador, tanto do Éden, e Criador e Formador do ser humano, falou que era proibido. E eles têm que entender, e é interessante nós falarmos isso, que quem que criou todas as coisas foi Deus. E por que veio lá, vamos dizer assim, com a palavra linguajar aqui, né? Um intrometido, que é a serpente, que é Satanás, lá para poder falar o que deve e o que não deve fazer. E isso que nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Procure examinar a Escritura Sagrada. Ainda que existem lideranças religiosas, eu não vou criticar lideranças religiosas aqui no sentido de que uma é melhor do que a outra, não nesse sentido, independente disso, mas toda liderança que ela não volta para a palavra de Deus para fazer as suas conclusões, essa liderança ela está levando os seus liderados a um mau caminho. E por isso que nós devemos examinar a Escritura Sagrada, porque Deus deu a cada homem, não foi somente para as lideranças, este pensamento e o livre-arbítrio de tomar as decisões para poder saber o que deve e aquilo que não deve ser feito. Muito bem. Entendemos do pressuposto que Adão é o ser perfeito. Ele tinha a perfeição da criação e da sua formação. Antes dele se corromper, que foi o primeiro pecado, que foi a desobediência a Deus. Aí Adão deixa de ser perfeito. Adão e Eva, vamos dizer aqui, eles deixam de ser perfeitos, porque algo corrompeu. O pecado corrompeu Adão e Eva. E através do pecado, e também com a soma dos pensamentos errados, a corrupção entrou no ser humano. E por isso, as suas decisões passaram a ter consequências drásticas até os dias de hoje. Muito bem, então nós vamos aqui, né? A minha esposa está com o livro do Gênesis, né? Capítulo de número 3 e o versículo 6, né?
Pode ler, por favor, minha esposa. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também para seu marido, e ele comeu com ela. Muito bem. Então a decisão aqui de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foram de ambos, né? Algumas pessoas vão falar que foi só Eva que fez, foi só Adão que fez. Se fosse assim, Deus seria injusto então em poder atribuir responsabilidades tanto para um para com o outro. Um deles ia ficar no jardim, o outro sair do jardim. Então os dois têm, de qualquer forma, nos seus pensamentos, a responsabilidade das suas atitudes. Muito bem. Vamos ler, pode ler, por favor, 1 Timóteo, né? Capítulo de número 2, versículo de número 14. Pode ler, por favor. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, né? Aí eu pergunto para você, nós somos um ser racional, desculpa, e alguns acham que até é irracional, né? Mas não, nós somos um ser racional. Muito bem. Os seres irracionais são os outros demais criados por Deus, os animais. Mas o que nós queremos dizer aqui? Que Adão, ele sabia muito bem da decisão a ser tomada. Ainda que Eva chegasse para ele e falasse que ele deveria comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Criador dos céus e da terra, que é o maior de todos, que tem a palavra verdadeira, ele teve esse diálogo com ele, sabia que não podia fazer. Ele poderia até mesmo falar para sua esposa, nós não podemos. Mas ele não fez. Ele consentiu também. Então a responsabilidade foram de ambos ali na hora do jardim. Tá? Subtópico número 2, conceito e origens. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons, imagens. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, biológicos, psicológicos e espirituais, ou externos, ambientais, experiências do cotidiano, podem também ser uma combinação desses fatores, qualquer que seja a origem dos pensamentos. Cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando-os ou reprovando-os. Muito bem. Aqui, a respeito da origem dos pensamentos, irmãos, nós aprendemos que o pensamento ele é formado a partir de um pressuposto, de uma análise de conteúdo anterior. Ou seja, o que o ser humano ele visualizou, o que ele ouviu, o que ele viu, o que ouviu e o que ele analisou de tudo que aconteceu na vida. A gente costuma falar que, por exemplo, qual que é o tipo de conteúdo que você tem assimilado na sua vida. Existe, por exemplo, hoje as mídias, né? Muito facilmente uma pessoa tem um acesso aí à rede social da internet, ou por um aplicativo, ou por televisão, por computadores, enfim. Hoje a informação ela está escancarada, ela está exposta para todas as pessoas observarem. Vale ressaltar que cabe a você, o ser humano, né? Assim como Adão e Eva tiveram a sua decisão lá no Gênesis, de você decidir aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai ver, aquilo que você vai assistir, aquilo que você vai ver e aquilo que você vai ouvir. Lembra que também no livro do Gênesis, Eva, ela olhou para o fruto da árvore e ela cobiçou, desejou com os seus olhos. Muito cuidado com os olhos também, porque muitas vezes os nossos olhos podem desejar aquilo que não é nosso, aquilo que não pode ser consumido ou aquilo que não pode muitas vezes chegar até nós. Então os nossos olhos desejam também isso, né? Minha esposa tem um versículo para ler agora aqui. Provérbios capítulo número 3 diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei,
e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então seja sábio a teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Muito bem. Então a gente observa aqui que o nosso pensamento, ele vai nos levar a uma conclusão. Né? O que nós estamos assimilando? Qual é o nosso conteúdo? Porque é uma soma, irmãos. Tudo aquilo que a pessoa ela visualiza, que ela ouve, ela analisa, vai ter o resultado dos seus pensamentos. Se a pessoa está observando coisas que não deve, ou ouvindo coisas que não deve, então ela vai ter um resultado do seu pensamento. Ela vai passar a pensar coisas que não é certo. Você sabe muito bem disso, que se você assistiu, por exemplo, um filme, e muitas vezes um outro conteúdo também que você viu, às vezes até na hora de você for dormir, você vai lembrar num sonho, às vezes, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu. É interessante você observar por esse pressuposto. Você vê que a nossa mente ela vai assimilando todo tipo de conteúdo que a gente vai ver e que a gente vai ouvir. E às vezes isso vai dar um resultado, né? E muitas vezes aquilo que a gente fala também, irmãos, o que a gente expõe com as nossas palavras, também está armazenado na nossa mente, no nosso pensamento, de acordo com aquilo que nós vemos e nós ouvimos. Tudo é uma soma para ter o que? Um resultado. Então o pensamento, eu falo aqui para os irmãos que é uma soma de resultados, né? A mente, por exemplo, ela aqui está falando que tem os fatores internos, biológicos, psicológicos, espirituais. Então é uma soma de muitas coisas aqui, né? Existe, por exemplo, no meio de tudo isso, a personalidade. Cada um tem a sua personalidade. Mas a personalidade não tem nada a ver com o caráter. Gostaria que vocês entendessem isso. Uns falam que a pessoa tem a personalidade mais forte, outros têm a personalidade mais fraca. Mas a personalidade, o próprio nome fala, personalidade, persona, o pessoal. A personalidade é da pessoa. Alguns falam que existe o termo sanguíneo, né, que é a pessoa um pouco mais responde rapidamente, outras é mais calma, mais tranquila. Isso é uma personalidade. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem o seu bom caráter ou o seu mau caráter também já pré-definido. Não, o caráter, cada um vai fazer conforme aquilo que se assimila, aquilo que observa de conteúdo na sua vida. Aí essa pessoa vai decidir entre o bem e o mal, que o caráter está relacionado entre o bem e o mal. Uma pessoa tem um bom caráter ou um mau caráter, depende da sua atitude diante de Deus e diante dos homens. E aí nós estamos falando sobre o pensamento, como o pensamento também está somado com tudo isso, soma tudo as coisas que ela vê, que ela ouve, para poder produzir um pensamento, e aí ela toma uma certa atitude na sua vida de acordo com aquilo que ela analisou, que ela assimilou, que está na sua mente, o conteúdo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado daquilo que nós vemos e nós ouvimos. Gostaria que minha esposa lesse aqui o subtópico número 3, características do pensamento. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos, o que são originados de fatores externos, são fruto de experiências sensoriais. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como os olhos,
o ouvido, a boca, as mãos, o nariz. Por isto, abster-se de toda a aparência do mal é essencial. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Deles podem surgir gravíssimos pecados, como violências, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias, maledicências. Cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. Amém. Muito bem. O pecado, que acabou de falar aqui, o ciclo pecaminoso, então, que é o conceito daquilo que é errado, vamos dizer assim, vem também da soma desses pensamentos. Vem da soma daquilo que nós observamos, vem da soma daquilo que nós enxergamos, daquilo que nós ouvimos. Através do nosso corpo, que é a parte material do ser humano, a parte material é o corpo humano, através do corpo, irmãos, nós assimilamos o conteúdo que vai até a nossa mente, que é a alma, e ela vai sendo nutrida daquilo que nós observamos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós, na verdade, refletimos, vai somando em um resultado. E aí nós passamos a tomar atitudes de acordo com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve. Não sei se você já ouviu o ditado, né, que a mentira muitas vezes falada, ela acaba se tornando uma verdade. Para alguns, pode ser que isso aconteça. É tanta mentira que existiu na vida do ser humano que às vezes ele falar acaba sendo verdade. Mas nós entendemos que a verdade, pelo pressuposto da palavra de Deus, porque realmente nós cremos pela fé que a palavra de Deus é a verdade, assim como ela mesma fala que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, é através da palavra de Deus que nós vamos discernir, entender como devem ser os nossos pensamentos corretos, lícitos, assim como Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Paulo quer dizer que tudo posso, mas nem tudo convém fazer. Então o ser humano ele tem os seus limites. Ele não pode assimilar qualquer coisa para poder ter uma resposta. Quer dizer, não é que ele não pode, ele pode, mas só que na verdade ele terá consequências daquilo que ele assimilar. Tá? Minha esposa tem aqui um texto, né? 2 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo... Desculpa, 1 Tessalonicenses, bem no finalzinho. Capítulo de número 5 e o versículo de número 22, que tem o seguinte texto. Abstende-vos de toda a aparência do mal. O que é a aparência do mal? O que você vê, por exemplo, na televisão? Aquilo está somando para a sua vida? O que você vê na internet? Aquilo está somando ou está diminuindo na sua vida? Aquilo está te corrompendo? Aquilo está te colocando na sua mente um sentimento ruim, um sentimento bom? Né? Nós vemos também aqui na mesma 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo... Ah, sim, só o 22, né? Muito bem, então nós assimilamos aqui, irmãos, que a palavra de Deus, ela vai nos dar, vamos dizer assim, a receita de bolo, para que a gente possa saber o que nós devemos ver e ouvir, tá? Então, esse conteúdo, né, as características dos pensamentos, a soma deles, né? Na verdade, precisa ter um respaldo bíblico antes, uma consulta bíblica antes de você saber o que você vai fazer na sua vida. Por isso que Deus deixou esse livro sagrado, a palavra do Senhor, para nós entendermos, porque se a gente faz aquilo que vem à tona, aquilo que a gente quer fazer, os nossos pensamentos eles vão somar à corrupção, porque o diabo ele está para enganar as pessoas. Ele veio para poder enganar a humanidade, e muitos, infelizmente, são enganados, acreditando que o conteúdo que está sendo visto, que está sendo ouvido, vai ser de bom proveito, mas na verdade não é. Como diz um versículo da palavra de Deus, muitos caminhos parecem ao homem ser bom, mas levam eles à morte. Então o diabo ele sabe muito bem, ele é astucioso em enganar. Ele enganou desde o jardim do Éden,
E por isso que aconteceu o pecado. O pecado veio, do pecado veio a consequência da morte. Então nós entendemos, irmãos, que esse pecado, essa consequência da morte, veio por decisão humana. Não podemos culpar Deus por isso. O homem tomou a decisão errada e se afastou de Deus. E através disso houve a consequência da morte. Portanto, então nós temos que entender que a soma dos nossos pensamentos também vai nos levar ou à vida eterna ou à morte eterna. É através disso que a gente precisa bater na tecla, de nós estarmos entendendo que o pensamento é uma soma de análises feitas na nossa vida cotidiana para sabermos aquilo que deve ser produzido. Qual que é o resultado da soma dos nossos pensamentos, tá? Provérbios 14:12. Provérbios 14:12 diz assim, ó, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Tá vendo? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós vamos agora para o tópico 2, eu pedi para minha esposa ler. A gestão dos pensamentos. Imperativo, ético e espiritual. A epístola aos Filipenses é repleta de referências e sentimentos ou emoções, não sem razão. Tem entre seus epítetos e de epístola de alegria, mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente, ao usar o pronome indefinido, tudo. Abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde qualificados com adjetivos verdadeiro, honesto, justo e puro, amável, de boa fama, virtuoso ou digno de louvor. O uso do imperativo afirmativo, pensai, indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. Como temos gerido nosso pensamento? Como temos gerido nossos pensamentos? Amém. Muito bem, irmãos. É muito perigoso o tipo de conteúdo que vai corromper o coração do ser humano. Paulo bate muito nessa tecla nas epístolas aqui, né? Ele vai trazer aos Filipenses, ele fala sobre os Filipenses, sobre uma referência de sentimentos e emoções, né? Não sem razão. Existe a emoção e existe a razão, que é o raciocínio. Ele também vai falar sobre razão, que é um culto racional lá na carta aos Romanos, capítulo de número 12. Então, o sentimento, ele tem emoção e ele também tem razão. Razão é aquilo que tem tem relação com raciocínio, aquilo que você pensa, vamos dizer assim, meticulosamente, ou você, de uma forma mais específica, você observa e tem um resultado. Agora, emoções, muitas vezes a pessoa que ela age nas suas emoções, ela pode fazer algo que tem um resultado errado, não tem um resultado verdadeiro. Assim como ele está falando aqui, a epístola de Filipenses, capítulo de número 1, né, versículos 3, versículo 4, por exemplo, diz aqui, ó, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, né, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Muito bem, oração. Paulo fala sobre algo muito importante, oração. A oração, ela é um diálogo com Deus, conversa com Deus. Muitas vezes o ser humano fala, eu não sei orar. Por que não sabe orar? Porque na verdade acredita que Deus é um Deus vingativo, é um Deus maldoso, e Deus não é um Deus vingativo, um Deus maldoso. O diabo tem colocado isso para que o ser humano não tenha diálogo com Deus, não tenha conversa com Deus.
Porque Deus, ele quer dialogar, ele quer conversar com o ser humano. E o ser humano, muitas vezes, por causa do pecado, se afasta de Deus e perde o contato com Deus. Então, o diálogo é necessário. A oração é algo muito importante, porque o seu pensamento vem também através das decisões de oração. Tá? Filipenses capítulo 2, versículo 1 e versículo 2 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sentais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentimento, uma mesma coisa. Mesmo sentimento, uma mesma coisa. O que Paulo está falando aqui? Aquele que é crente em Jesus, que é salvo, lavado, remido no sangue de Cristo, ele pensa a mesma coisa. Ele não discorda. Eu falo nos pensamentos doutrinários relacionados à salvação. Cada um tem uma forma de pensar em outros aspectos? Tem, sim, formas diferentes em outros aspectos. Mas no quesito salvação, os lavados e remidos com o sangue de Jesus têm que pensar a mesma coisa, o mesmo objetivo, que é a salvação, que é ganhar almas, que é pregar o evangelho, que é louvar a Deus, testificar das grandezas de Deus, edificar-se na sã doutrina, na palavra de Deus, não se fingir que servem a Deus. Alguns fingem que servem a Deus no sentido de, eu vou lá na igreja, por exemplo, né, cantar um louvor a Deus, mas lá fora eu vou adorar ao diabo. Como assim adorar ao diabo, você está falando? Eu ouço uma música que não é para Deus. Então, se você está escutando um conteúdo que não é para Deus, ele não tem para outro objetivo a não ser para o diabo. Infelizmente, eu tenho que te falar, é a verdade. Ou felizmente, né, é a verdade. Ou você adora a Deus, ou você adora o diabo. Não tem duas formas, não tem meio termo. Porque o diabo, ele engana o ser humano e entende que a palavra de Deus, ela vem nos advertir sobre isso. Muito bem, nosso pensamento, ele precisa estar focado nas coisas de Deus. Aí você fala, mas eu estou sendo uma pessoa fanática em ler a palavra de Deus, em orar. Não, você não está sendo fanático, você está buscando comunhão com Deus. Eu não estou querendo dizer que você não deva conviver todas as pessoas. Nós devemos conviver, inclusive na Bíblia fala que você tem que ter paz com os homens. Mas isso não quer dizer que você não seja uma pessoa separada, no sentido de caráter, que eu quero dizer. O seu caráter é o que vale, independente do local onde você estiver inserido. Pode ser na igreja, pode ser fora da igreja. O que vai valer vai ser o seu comportamento diante de Deus e diante dos homens, ou seja, o seu caráter é o que vai valer. E as pessoas estão observando o seu caráter, a sua forma de conduta diante das pessoas. Nós temos aqui Filipenses capítulo número 4, versículo 1 também, depois a gente lê. Mas enfim, a gente afirma que existe uma gestão de pensamentos. Você gere os seus pensamentos. Os pensamentos que você observa no seu dia a dia vai ter um resultado, sim, positivo ou negativo, terá através de todo o conteúdo que você vê, que você ouve, que você compreende. E por isso Paulo fala aqui nos seguintes adjetivos. Você deve pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável. Faça essa análise de todo o conteúdo que você está vendo ou ouvindo. Então, se essa análise que você fizer daquilo que você está vendo, que você está ouvindo, é uma coisa verdadeira, é algo verdadeiro, é algo honesto, é algo justo, é algo puro, é algo amável e de boa fama, virtuoso ou digno de louvor, Paulo fala, vai nisso aí. Vai nisso aí, que você está indo no caminho certo. Agora, se for ao contrário disso, muito cuidado, porque o resultado vai ser uma consequência ruim, que é o contrário dos pensamentos bons, vai ser os pensamentos ruins, vai ser consequências ruins para o ser humano, infelizmente. Bom, muito bem, vamos agora no Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22.
Romanos capítulo 1, versículos 21 e 22 diz assim, irmãos, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos ou tolos, dependendo da tradução. Paulo, ele não economiza palavras aqui na carta aos Romanos, capítulo de número 1. Porque nesse discurso que Paulo traz essa carta, ele fala acerca do ser humano deixando de adorar ao Criador para adorar a criatura. Então o ser humano ele passa a desejar outro ser humano. E aí ele começa, muitas vezes nessa carta aqui, falar acerca do uso natural, que o ser humano ele se inflamou de tal forma que ele decide a não fazer mais o uso natural. O que é o uso natural? É o uso que Deus fez lá desde a criação do Éden, que é homem, macho e fêmea e mulher. Homem e mulher, macho e fêmea. E aí o ser humano, dessa forma de inflamação que Paulo está falando aqui, o homem ele passa a fazer o quê? Aquilo que é contraditório à palavra de Deus, resumindo, homem com homem, mulher com mulher. E por causa disso, Deus acaba deixando eles serem entregues pelas suas próprias concupiscências, suas próprias paixões. Por quê? Porque a soma de pensamentos dessas pessoas, irmãos, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, a soma de pensamentos dessas pessoas não estava ligado, não estava voltado para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Quem se diz crente ou cristão e não examina a verdade, está fadado ao fracasso. Então, é necessário observar a palavra de Deus para tomar as decisões, as atitudes da sua vida. Isso tem que falar. Por quê? Porque senão a sua mente ela vai ser tomada por outras coisas que contaminam. Essas pessoas aqui na carta aos Romanos, elas estavam convencidas que estavam certas, irmão. Mas elas estavam erradas, porque corromperam as suas mentes. Né? Versículo 27 também diz assim, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão. Eu não posso rasgar a página da palavra de Deus. Cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. É Deus que determinou isso, irmãos? Que o homem podia fazer aquilo que ele quisesse? Não, Deus não determinou isso de maneira nenhuma. O ser humano é que toma as suas decisões. Né? Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que estão assistindo. Né? Estou vendo aqui a irmã Silvia, o pastor Roberto Macena, tem a Daniela, tem a irmã Neide, a Daniela e a irmã Neide, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Tá? Muito obrigado por estarem aqui conosco, tá bom? Fica à vontade, se você quiser fazer o seu comentário, fica à vontade também, tá bom? Vamos continuar então o conteúdo. Sobre o tópico número 3, características dos pensamentos, eu vou pedir para minha esposa fazer essa leitura, tá? Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários... Entendeu? Ah, tá. É o 2, né? Desculpa, irmãos. É o subtópico de número 2, acima da técnica, tá? Em nossos dias, há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. São estratégias de valor relativo que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensar além das circunstâncias temporais através de percepção e discernimento espiritual. Uma mente de Cristo nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade, além de encher nosso coração da esperança que não traz confusão. A visão celestial, infinitamente superior, nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas dessa vida inferior, efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz
contra a ansiedade. Muito bem. Nós temos que aprender, irmãos, a gerenciar os nossos pensamentos, né? Em nossos dias existem técnicas para isso, né? Como nós já fizemos, né? Muito cuidado com o conteúdo que você vê, que você observa, que você ouve. Todo o conteúdo que você vê e observa é importante para o resultado dos seus pensamentos. E você que tem filho, agora que veio na minha mente aqui, você que tem filho, que você tem neto ou neta, filho, filha, muitas vezes está lá na escola, procure entender o que esse filho, o que essa filha, esse neto ou neta, essa criança que você tem aí, que você acompanha, tem observado de conteúdo lá nessa escola que vai. Sabe-se muito bem que muitos conteúdos, infelizmente, eles afetam a mente humana. E nós, como papel de cristãos, que somos responsáveis, você pai, você mãe, você avô, você avó, tio, tia, enfim, independente da cadeia familiar que você está inserido, você é adulto, converse, tenha um diálogo com essa criança, com este adolescente, acerca de conteúdos, para que você possa falar quais são os conteúdos verdadeiros, porque conforme essa criança, esse adolescente, ele vai cada vez mais assimilando este conteúdo, o produto, o resultado destes conteúdos será uma consequência boa ou ruim para essa criança e esse adolescente. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós deixamos o acesso para a criança e para o adolescente, né? Filipenses capítulo 1, 3 e 4, não, mas... Sim. Então, irmãos, a gente vê que a soma, o gerenciamento desses pensamentos, ele vai trazer um resultado, né? A palavra de Deus vai muito além daquilo que é o pensamento terreno. O ser humano, ele muitas vezes, se ele pensar somente nas coisas terrenas aqui, aí eu só quero conquistar coisas aqui na terra, e nós temos que tomar muito cuidado com esse falso evangelho de que tudo que a pessoa conquista aqui na terra, ela vai ter o céu também. Não é assim. Porque o nosso próprio Jesus, ele padeceu. O próprio Paulo falou que ele carregava as marcas de Cristo. Então, eles sofreram. Não ache que tudo que você recebe nesse mundo do bom e do melhor vai te dar o direito à eternidade. Lembra da passagem da parábola do rico e do Lázaro? Quem que foi para o lugar de tormento? Foi o rico, não foi o Lázaro. Então é necessário nós observarmos quais são os valores verdadeiros do céu. Assim está falando aqui que nós temos que observar para aquilo que é no alto, que é do alto, não para aquilo que é terreno. Colossenses capítulo número 3, versículo 1, verso 1 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Para uma pessoa que não tem o Espírito Santo, irmão, isso aqui é loucura. Como que eu vou observar as coisas de cima? A primeira coisa que ele vai falar, vou ficar olhando para o alto, aqui, para o céu? Não, nada disso. Ele vai procurar examinar a Escritura, a palavra de Deus, procurar entender aquilo que é Deus na sua vida. Cada dia mais, procurar ter uma comunhão mais profunda com Deus, entender aquilo, porque nessa seara, sim, ele vai começar a discernir, entender aquilo que a mente humana produz. A batalha está na mente humana. O ser humano, ele trava suas maiores batalhas, irmãos, não é no corpo, não. Não é nas coisas físicas, materiais, mas é na alma. Tá? A nossa alma, ela está destinada ou para produzir bons frutos ou maus frutos. Então, por isso que ali é o campo de batalha. E eu quero alertar aqui aos irmãos, né, porque existe uma disciplina, existe profissionais que são formados nessa disciplina que é a psicologia. A psicologia, muitas vezes, ela pode distorcer aquilo que está relacionado à mente. Muito cuidado, você que é crente, entenda isso. Você muitas vezes vai ter que passar por um psicólogo, dependendo da situação da sua vida. Você vai ter que fazer lá alguma consulta em um psicólogo. Mas quais que foram os doutrinamentos? Quais que foram os valores, os ensinamentos deste profissional? Será que este profissional verdadeiramente está falando assim como Paulo está falando? Ele olha para as coisas lá do alto? Ele glorifica a Deus?
para exercer a sua profissão, ele não glorifica a Deus, porque muitas teorias da psicologia, a psicologia, ela estuda o quê? A mente. E como eu acabei de falar para os irmãos, onde é o campo de batalha do ser humano? É a mente. O diabo, ele quer tomar a mente do ser humano, assim como Deus também quer blindar a mente do ser humano. E como você vai deixar que um ser humano, né, desprovido de Deus muitas vezes, ou seja, sem comunhão com Deus, te dê uma opinião acerca da sua vida? Você é uma pessoa lavada e remida no sangue. Quem que vai aperfeiçoar a sua mente? É um psicólogo? Não estou aqui criticando a profissão psicologia, mas quem que vai fazer a sua mente estar voltada para a verdade é a palavra de Deus e a comunhão com Deus através do Espírito Santo. Ela que vai colocar a sua mente sã, sarada e curada. Muito cuidado com aquilo que vem de teorias, muitas vezes até mundanas. Pessoas muitas vezes são ateus, não acreditam em Deus e trazem teorias, acreditando que aquilo lá é o certo a ser tomado, a decisão certa a ser tomada. Muito cuidado com isso. Procure examinar a Escritura, a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha só que coisa importante. Você que tem o Espírito Santo, você tem a mente de Cristo. Mas o diabo quer que você desobedeça a palavra de Deus. E aí passa a sua mente começar a ter um tipo de corrupção, uma corrupção na mente. O diabo quer corromper a sua mente, para que você não tenha a mente de Cristo. Mas se você se achega até Deus, evite cometer o erro, o delito, o pecado, a sua mente passa a ser mente de Cristo. Não é porque você pode, você é melhor, não, porque Jesus colocou na sua mente ali, vamos dizer assim, um antídoto para que você possa vencer as astutas ciladas do diabo, você conseguir ser blindado, assim como Paulo fala na carta aos Efésios. Ele blinda a sua mente com o capacete da salvação. A sua mente ela está protegida por ser mente de Cristo, está protegida porque você é bom, porque você tem sabedoria, porque você tem conhecimento, porque você é melhor. Não, porque Jesus colocou dentro da sua mente algo muito importante e ele está dominando sobre a sua mente, evitando que você entre nas ciladas do diabo. Muito bem, vamos agora para o subtópico 2, né? Subtópico 3, recursos espirituais. Pode ler, por favor? A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos. Inspirados em verdades eternas, essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Meditar é refletir, pensar de maneira detida, exige o emprego da vontade, a decisão, o querer, produzir sentimentos elevados, amor, alegria, paz pelas verdades aprendidas, abundantemente sabedoria e correta direção. Amém. Muito bem, irmãos. Os recursos espirituais, né? Um recurso espiritual, né, que nós temos é a Bíblia, a fonte da verdade, a palavra do Senhor, tá? Algumas pessoas que não acreditam que a Bíblia é a verdade, ou ela é uma meia-verdade, né? Existe um movimento na história que você vai aprender dos livros escolares, que é o relativismo. Tudo é relativo, inclusive a verdade é relativa. Não vai para esse movimento, não vai para esse pensamento, porque a verdade, ela deve ser absoluta, e a verdade absoluta é a palavra de Deus. Nós, crentes, pela fé em Cristo Jesus, acreditamos que a verdade ela é o guia de fé e prática e conduta do ser humano, do cristão, lavado e remido no sangue de Jesus. A pessoa que é do mundo, ela não vai entender. A pessoa que não discerne as coisas espirituais, ela não vai entender isso. Ela vai entender que a palavra de Deus é um mero livro comum, mas a palavra de Deus ela nos traz verdadeiras revelações do céu. Muito bem, então a Bíblia Sagrada é um recurso espiritual.
A leitura da Bíblia é um recurso para que a gente possa produzir pensamentos. Olha só, a soma dos pensamentos, que eu falei no começo aqui, ela vai te trazer um resultado. A soma dos pensamentos, ela vai trazer um resultado de vida. Então, se você pensar na palavra de Deus, examinar a Escritura, você vai começar a encher a sua mente daquilo que é de Deus. Por que você acha que Deus, no Antigo Testamento, ele falava para as pessoas ler e reler a lei e guardar no seu coração? Porque, irmãos, veja bem, isso aí é algo interessante que o ser humano, cada vez que ele vai lendo um texto bíblico, ele vai assimilando aquilo naquela mente, ele fica condicionado a saber de cor e salteado aquilo que deve ou não deve fazer. E ele falava, leia em praça pública, para os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e continuamente o povo judeu tinha que fazer isso. Quando o povo judeu deixava de fazer isso, que a gente vai ver também em alguns tempos dos reis isso acontecendo, o reino do povo judeu ia para o fracasso e a falência, porque o diabo enganava, irmãos. Por isso que nós temos que examinar a palavra de Deus. Salmos 37, versículo 31. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. Muito bem. Então, por isso, os cuidados, essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual, né? Meditar, refletir, pensar na palavra de Deus, né? Em todo o tempo, examinar a Escritura. Mas você precisa de quê? Você precisa de ter vontade. E isso é uma decisão própria, uma decisão pessoal. Você precisa querer isso. Não adianta nós falarmos aqui e você não praticar. Simplesmente falar e não praticar. Salmo de número 119 e o verso 33 diz assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Irmãos, você acha que o diabo ele não conhece a Bíblia? Ele conhece a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Você vai recordar agora que o diabo foi lá perante Deus. E aí Deus falou acerca de um homem chamado Jó. Você sabe muito bem disso. Muitos de vocês vão conhecer esta passagem. E aí Deus pergunta para o diabo: o que você estava fazendo? Eu estou rodeando a terra. E aí Deus faz a referência do teu servo. Viste o meu servo Jó? E aí o diabo, que ele vai falar sobre Jó, ele fala, mas você deixa ele confortável, resumindo aqui. Você não tira nada daquilo que ele tem, dos seus bens, do seu pertence, ele tem tudo. Por isso que ele não blasfema contra o Senhor. Você acha que o diabo ele não leu a Bíblia para poder chegar diante de Deus, para falar tudo isso? Quem que você acha que tem todo o conhecimento? Deus, ele tem todo o conhecimento. Você sabe que o diabo não sabia também o conhecimento da verdade? Se você observar como que funciona um tribunal hoje, aqui na Terra, como que funciona? Existem dois advogados. O advogado de defesa e o outro lado, que é contra a defesa. Então nós entendemos aqui que o diabo ele está na condição de acusador. E quem que é o advogado que vai te defender? Jesus, irmãos. Jesus é o advogado de defesa. Mas por que muitas pessoas não são absolvidas da sua culpa? Porque não tem um bom advogado, não é isso? Mas Jesus é o bom advogado. Por isso nós temos que reconhecer a palavra de Deus e o sangue na cruz do Calvário que foi vertido por nós. A atitude que Jesus levou, tomou ali na cruz do Calvário, nós temos que aceitá-lo como nosso Senhor e nosso Salvador. Ele é o nosso guia, nós temos que reconhecer. Eu faço aquilo que eu quero na minha vida. Eu vou falar uma expressão aqui, novamente a gente sempre bate nessa década dessa expressão. O presbítero Fábio, uma vez que trouxe a palavra aqui, ele falou, as pessoas falam que são donas do seu próprio nariz. Eu acho engraçado essa expressão, sempre basta nessa década. Aí ele fala, e quando a pessoa pega um resfriado, se ela é dona do seu próprio nariz, como que ela vai fazer o seu nariz parar de suar? Então nós não somos donos nem do nosso próprio nariz, irmãos. Por isso nós temos que falar que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Ele que domina sobre nós. Porque se o Senhor Jesus não domina sobre nós, você pode ter certeza que é o outro lado, Satanás e seus demônios, que infelizmente vão dominar. Ou Deus e o Senhor Jesus dominam sobre você, ou você tem domínio do diabo. Não tem meio termo, irmãos. Essa é uma verdade nua e crua. Essa é a verdade.
Então, a palavra de Deus, ela vem trazer para nós aqui também Salmo de número 119, né? E o verso 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sabia que a palavra de Deus, ela te traz vida? Vida, no sentido de longevidade. Examinar a Escritura te traz mais vida, irmãos. Ela vivifica não somente o seu corpo, mas a sua alma. Entender da palavra de Deus. Agora, uma coisa é a seguinte, é você ler e também praticar. Não somente leia a palavra, mas pratique na sua vida. Muito bem. Vamos para o tópico sobre o tópico 4. Jerusalém e Betânia. Vou pedir para a minha esposa fazer a leitura. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamentos acelerados, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Há tempo para todo o propósito. Tempo de estar em Jerusalém, mas também de ir para Betânia. Amém. Se a minha esposa puder ver esses versículos para nós. Então, eu tenho o tempo de Jerusalém e o tempo de Betânia, né? Você trabalha a sua mente, né, para poder produzir bons resultados, mas tem a hora que você precisa descansar, né? Descansar a sua mente, né? Vamos falar aqui, por exemplo, do trabalho. Você trabalha a semana toda, muitas vezes, mas você precisa ter o seu tempo, né, do seu descanso, né, com o seu lar, com a sua família, né? Então você tem que ter o seu momento, né, para descansar, para você refletir. Lembra que Deus criou os 7 dias, vamos dizer assim, né? E o sétimo ele descansou, né? Então por que nós não podemos descansar, né? Marcos capítulo de número 6, versículo 31 diz assim: e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então, muito bem. Muitas pessoas estavam ali procurando aprender até mesmo a palavra de Deus, né? Saber a respeito da multiplicação dos pães, que está falando aqui nessa passagem, dos milagres de Jesus. Mas muitas vezes, irmãos, nós ficamos focados em só trabalho, 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 às vezes trabalho também na obra de Deus, mas você tem que ter seu descanso, né? Você precisa descansar a sua mente. Senão sua mente ela não vai produzir nada também. Ela não vai obter resultados, ela não vai ter respostas para você. Sua mente vai ficar confusa. Por quê? Porque você tem que ter o seu descanso. O seu corpo, a sua mente precisa de descanso também. Tá? Mas é lícito trabalhar secular, né, e espiritualmente na obra do Senhor que eu estou querendo dizer? Sim, é lícito. Você coloca a sua mente, o seu corpo para trabalhar para Deus. Para os homens também você trabalha. Às vezes tem o seu patrão, sua patroa, não sei. Você trabalha também. Mas você tem que ter o seu momento de descanso para pensar naquilo que, na verdade, que te dá aquele momento de você descansar um pouco, para depois você continuar a sua jornada. Muito bem. Resumindo, seria isso. Agora vamos sobre o último tópico 3, a batalha na arena dos pensamentos. Influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar nosso coração ou mente, pois o que pensamos influencia nossos sentimentos, desejos e decisões. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos
que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças, tiveram fins trágicos. Amém. A carta aos Efésios, irmãos, capítulo de número 6, vai trazer sobre a armadura de Deus. Você deve conhecer esta passagem. E talvez você que não conheça, Paulo fala acerca desta armadura. Ele faz alusão de uma armadura de um soldado romano, né? Ele fala sobre a armadura no sentido de capacete, né? Ele vem falar que o capacete é o capacete da salvação, né? No demais, irmãos meus, capítulo 6, né, de Efésios, versículo 10, diz assim, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Onde a gente fica forte, irmãos? Não é em nós mesmos, não é no nosso conhecimento, não é na força do nosso braço. Muitas pessoas querem ficar forte com o seu corpo físico, né? Mas não é aí que você consegue a força. Paulo está falando que nós fortalecemos no Senhor. É em Deus que a gente fortalece, irmãos. Senão a gente é fraco. Por mais que a gente seja uma pessoa com um porte físico forte, né? Humanamente forte, nós não somos fortes. Nós somos fortes com o Senhor. Tá? Então, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí vamos entrar o quê? Na mente, nos pensamentos. Por quê? Olha só o que Paulo fala. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Existe briga de famílias? Existem até hoje, brigas de família. Pessoas que não se veem, uma família não vê outra família, não consegue ver. Ódio, mágoa, rancor, nação contra nação, né? Tem nação que não ama outra nação. Você já ouviu falar disso? Tem um país que não ama o outro país, não pode ver outra pessoa do outro país. Porque teve uma guerra, teve um desentendimento. Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ele está se referindo a sangue aqui no sentido de raça. Ou família contra família, ou nação contra nação. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Por quê? Porque o diabo ele vai tirar proveito disso. O diabo está ganhando nesse campo aqui. Ele não está perdendo. Então não é contra carne e sangue, mas sim contra, aí a nossa batalha aqui ele descreve contra principados, ou seja, lideranças do diabo. São lideranças que exercem poder sobre aos demais demônios, são os principados. Contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Resumindo isso aqui, são todos os demônios que foram retirados do céu, que estão para poder infernizar a humanidade. Resumindo, são esses seres que são os nossos inimigos, Paulo fala. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Aí ele fala sobre a armadura. O que é a armadura? É algo físico, algo material? Não é algo físico, não é algo material. Ele fala aqui que a armadura é para que possais resistir no dia mal, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Eu não vou estender aqui, né? Mas só que a verdade, irmãos, ela te dá firmeza. O que firma a sua armadura para você se locomover? A verdade. Você tem que estar firmado na verdade. E a verdade não é relativa, ela é absoluta. Ou você vive a verdade ou você não vive a verdade. Você vive a mentira ou a verdade, um dos dois. E vestida a couraça da justiça. Onde que vem as flechas, os dardos do inimigo? Vem na couraça. Pode atingir o peito, aqui é a parte peitoral do ser humano. Então, por isso que você tem que estar revestido dessa couraça. A couraça da justiça. Mas não é a justiça dos homens. É a justiça de Deus. Porque a justiça do homem, ela é falha. Tem que ser a justiça de Deus. Deve ser a justiça de Deus. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. O que você tem feito na sua vida? Você tem pregado a palavra de Deus? Tem anunciado as boas novas às pessoas? Tem tido conhecimento do Evangelho e levado as pessoas que não têm esse conhecimento? Então, os seus pés, se você faz isso, eles são formosos. Seus pés são abençoados por Deus. Seus pés são pés firmes. Pisa firme. Tem convicção daquilo que faz. Então, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz.
tomando sobretudo o escudo da fé. A fé é o escudo. A flecha pode tentar acertar a couraça, mas a couraça já te protege. Maior proteção ainda é o escudo, e o escudo é a fé. A fé é impossível, sem fé, agradar a Deus. Porque você precisa acreditar que Deus é galardoador daquilo que você busca. Tá? Calçado os pés, foi a propagação do Evangelho, e escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. O capacete. O que é a salvação? Lembra que nós falamos sobre mente de Cristo? Esse capacete, irmãos, nada é do que a mente de Cristo. Sua mente está blindada com a mente de Cristo, então você tem o capacete da salvação. Então, ele vai te mostrar o caminho da salvação. A sua cabeça, entre aspas, ela tem um capacete. E também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Já percebeu que a única arma de ataque aqui nessa armadura que Paulo fala é a espada? Que é a palavra? Você já percebeu nisso? Que as outras partes da armadura são materiais de defesa? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso inimigo, irmãos, ele é astuto. Por isso que você tem que defender mais do que atacar. Não adianta você atacar se você não tiver revestimento. Não adianta você falar querendo ter propriedade se você não tem a palavra de Deus aqui na sua vida, no seu coração. Por isso que nós temos que examinar a Escritura Sagrada. A palavra de Deus ela é importante para nós. Para nós vencermos neste campo espiritual, essa batalha na mente, e aquilo que o diabo quer tomar de você, não são os seus bens materiais. Não, isso ele vai até te dar, se você quiser, muitas vezes você não queira, mas quem quer, ele te dá. O diabo ele dá um jeito de conseguir bens materiais para você, enganando, usurpando, roubando, furtando, cometendo homicídios, fazendo o ser humano fazer tantas atrocidades para obter coisas materiais. Ele não quer isso não, ele quer a mente do ser humano. O diabo quer a mente do ser humano, ele quer tomar conta lá da mente do ser humano para viver enganando. Mas no mesmo lugar que o diabo também quer tomar, esse mesmo lugar você também pode conceder ele para Deus, a sua mente se tornando mente de Cristo. Então, o campo de batalha do ser humano nada mais, nada menos que a mente do ser humano. Muito cuidado com aquilo que você coloca na sua mente. Por isso que nós estamos falando sobre pensamentos. Muito bem. Nós estamos já quase finalizando, irmãos. Então, aqui nós vemos que a batalha nos pensamentos ela é muito forte, ela é muito tremenda, né? Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar o nosso coração, a nossa mente. Guardar a nossa mente ou o nosso coração, muitas vezes a palavra de Deus vai trazer a palavra coração, que significa mente. Então, vai trazer a nosso coração ou a nossa mente pensamentos que influenciam no quê? Sentimentos, desejos e decisões. Vamos para o último tópico agora, o subtópico 2, cuidados práticos. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexo de inferioridade ou superioridade. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Livrar-se da intoxicação, o excesso de informações, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Focar a mente no que edifica, ou pelo menos instruir. Construir relacionamentos saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente, dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Amém. E também, irmãos, o final aqui traz algo muito importante para nós, já para concluir esta lição. Cuidado com quem você se relaciona. Porque também, essa pessoa que você se relaciona, ela também é o produto ou a soma de pensamentos, errados ou certos. O que essa pessoa que você está se relacionando pensa? Pensa a respeito das coisas de Deus, pensa a respeito daquilo que é o certo, que é o errado.
você que tem um conhecimento, desde que seja um mínimo conhecimento da verdade de Deus, busque a Deus discernir isso para saber se essa pessoa, se essa amizade, se ela está te levando para um resultado ruim ou bom. Quais são as formas de conduta que ela tem na sua vida, né? Então, o cristão ele deve adotar a medida de proteção da sua mente, não nutrir pensamento distorcido, não distorcer o seu pensamento, sua mente, né? Eu vejo um louvor hoje e amanhã eu vejo um hino mundano. Não faça isso, né? Eu vejo um filme evangélico, um filme gospel, e amanhã eu vejo um filme de terror. Você acha que filme de terror é certo você ficar vendo? Você que examina a palavra de Deus? Muito cuidado, tá? Porque muitas vezes o filme que aparece lá na tela da sua TV, lá no seu quarto, ou na sua sala, ele vai trazer coisas ruins para o seu quarto, para a sua sala, para a sua casa. Cuidado, você acha que não? Mas aqueles filmes de terror, eles atraem, eles invocam coisas malignas. Sem contar que a sua mente ela vai estar sendo alimentada por uma coisa que é sobrenatural e que é uma coisa diabólica, uma coisa demoníaca, não é uma coisa de Deus. Então, muito cuidado com aquilo que você assiste. Minha esposa tem um versículo. 2 Coríntios, né, capítulo 10, versículo 13. Diz assim, porém não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Muito bem, a reta medida quem dá é o Deus Todo-Poderoso, tá? Então, purificar a nossa mente, os pensamentos, vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. A mentira, a única coisa que é atribuída como paternidade ao diabo é a mentira. É a única coisa que ele é pai. Na Bíblia você não vai ver que o diabo é pai de mais nada, né? Na verdade, aqueles que querem seguir o diabo também, que Deus está falando, por exemplo, repreendendo os fariseus, Jesus, né? Estava repreendendo. Jesus falava que eles eram filhos do diabo, né? Mas por quê? Por que eles eram filhos do diabo? Porque eles queriam fazer as coisas que o diabo quisesse que eles fizessem, né? Por isso que eles eram filhos, mas não era para ser filho do diabo, né? Tiago, capítulo de número 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Irmãos, então nós vamos concluir aqui. Gostaria que minha esposa quiser fazer algum comentário. E nós vamos então concluir então aqui este estudo bíblico, né? Vou pedir para ela fazer essa oração agora para nós concluirmos então. Se quiser fazer um comentário ou fazer a oração. Amém. Só agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de podermos estar aprendendo da palavra de Deus, porque todos nós, né, irmãos, independentemente se somos novos na fé, novos convertidos, ou se estamos há anos, né, servindo a Deus. Todos os dias nós precisamos de conhecer mais, buscar mais dessa verdade que é a palavra de Deus, né? Então, agradecendo também a todos que estão aí na live, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que nós viemos nos apegar dia após dia na palavra de Deus, porque é só desse jeito, não tem outra forma de vencer, né, os pensamentos ruins, as investidas do diabo contra as nossas vidas. É somente buscando a palavra de Deus. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Muitas das vezes pessoas acham que os seus diplomas, as suas vaidades, os seus recursos é maior do que a presença do Senhor, mas não é. A sua verdade, ela é maior do que qualquer coisa nesta terra. E é a verdade do Senhor que nós precisamos para as nossas vidas, para caminharmos, para sermos pessoas melhores. Por isso, Senhor, cuida de cada um de nós, nos ajuda a nos esforçarmos em conhecer, em buscar a verdade do Senhor, Pai. Por favor, tira também todo o nosso cansaço. Muitas das vezes nós temos um cansaço físico,
um cansaço espiritual, mas que o Senhor possa renovar as nossas forças, que o Senhor nos dá, Senhor, vigor, força para buscar em conhecer a verdade que só o Senhor tem. Por isso, Senhor, cuida de cada um de nós, de cada um que assistiu essa live, que se dispôs o seu tempo em poder conhecer o Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um e todas as áreas da sua vida. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, fica o convite aqui, aos domingos, às 9 horas da manhã, nós postamos, né? Iniciamos essa live que nós estamos concluindo aqui, às 9 horas da manhã. A próxima lição aqui, já falando para vocês, vai ser Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior, que é a lição de número 8, tá bom? Então, se você quiser estar conosco no próximo domingo, nós estaremos aqui às 9 horas da manhã. Se você quiser vir aqui presencialmente, aqui, estar conosco também, você pode, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Estar conosco aqui para podermos também aprendermos juntamente a palavra de Deus, tá bom? E às quartas-feiras, às 19h30, nós temos culto aqui de louvor e adoração ao Senhor aqui. É na nossa casa, no nosso lar. Alguns falam que é o culto da garagem, né? Que nós estamos aqui na garagem, nós colocamos o carro, é algo simples, mas nós acreditamos que Deus tem falado conosco aqui, tá bom? E essa gravação daqui da live vai ficar por algum tempo no Facebook. Nós também vamos colocá-la no YouTube, que é o canal Entendimento da Bíblia. Se você quiser nos seguir lá no canal Entendimento da Bíblia, você vai ver não somente esse estudo, mas os demais estudos anteriores e alguns conteúdos do culto, por exemplo, que nós postamos, tá bom? Se você quiser, você é bem-vindo também lá no canal, tá? E caso você queira vir também aqui na quarta-feira, nos fazer uma visita, às 19h30 nas quartas-feiras, nós podemos passar o endereço aqui. Muitas vezes nós já postamos no canal Entendimento da Bíblia, no Facebook, o endereço também, mas se você quiser, a gente pode mandar no particular para você, tá bom? Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos encerrar agora este estudo bíblico, tá, irmão? Muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus.